Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, mulheres, bom dia. Meu nome é Rúbia, sou de Criciúma, Santa Catarina. Venho aqui a pedido da nossa pastora Lani contar um pouquinho da minha história, do meu testemunho, do que Deus fez e tem feito na minha vida. Sou evangélica de berço, mas aos 16 anos eu saí da igreja e com 23 anos eu me casei. Casei com um homem que nunca foi cristão, nunca frequentou a igreja evangélica, era pelo contrário daquele italiano bem católico. Mas em 2014 nós começamos a frequentar um ministério novo na cidade, até a pessoa que liderava era conhecida da família, amiga da família. Alguns meses depois, estranhei ele não querer mais ir para a igreja, ele começou a mudar, não querer mais ir, começar a ver defeito, começar a criticar. E tudo começou a ficar mais difícil no nosso relacionamento, porque eu, muito religiosa, comecei a cobrar o fato de ele não ir, de ele não estar mais indo comigo. Nós fazíamos parte ali da liderança, ele cuidava do dinheiro, do som, e tudo isso ficou para mim. Então eu ia sozinha e 7 vezes por semana, Tava lá, bem envolvida, bem religiosa. Até que em janeiro de 2015, eu já meio saturada, nós estávamos brigados, eu conversei com a pessoa da liderança na época sobre a nossa situação, sobre o nosso relacionamento. Ela perguntou como é que nós estávamos e eu fui aconselhada a dar um basta, a deixar meu casamento, a sair do Egito, como a pessoa disse na época. E assim eu fiz. Quando eu disse que não queria mais o casamento, que estava cansada, que não queria mais, então ele se desesperou, ele não acreditou no que eu tinha dito, E aí ele, desesperado com a minha decisão e a minha certeza que eu nunca fui tão certa do que eu estava falando, era sempre uma pessoa muito insegura, muito medrosa, e aquele dia eu falei com muita convicção, sem derramar uma lágrima. E ele se desesperou com isso, ele confessou que havia tido um relacionamento com a pessoa a qual eu peguei conselho. Mas eu estava tão cega, os olhos tão vendados, que eu não acreditei. Eu não acreditei no que ele havia me dito. E aí eu procurei a pessoa, A pessoa disse que... Eu não lembro se ela chegou a dizer pra mim, mas ela falou pra minha mãe, que não tinha nada, que ele tentou beijar ela e ela não quis, ela negou. E aí ela quis dizer que ele, um homem com orgulho ferido, inventou tudo isso. E ela negou, Negou toda a história e eu, boba, cega, acreditei em tudo. Ele, desesperado na época, procurou o pastor Telmo, que eles eram amigos, e confessou tudo para ele, contou tudo. O Telmo, a Vivi, na época tentaram me trazer assim, me mandavam mensagem, me ligou, tentaram conversar comigo para tentar, me convencer do que eu estava fazendo, do que estava acontecendo, mas eu completamente cega. Eu não acreditei, eu não queria nem conversa, eu nem respondi a eles. E isso tudo por causa da religiosidade que eu estava vivendo e por tomar conselhos de pessoas erradas, De pessoas erradas. Por isso que a gente tem que cuidar muito com quem a gente conversa, com quem a gente se aconselha. Porque uma pessoa mal intencionada, uma pessoa sem direção do Espírito Santo, ela pode destruir uma vida. E assim eu fiz. Eu me separei e em março eu saí de casa. Nunca vou me esquecer, 20 de março de 2015 eu saí de casa. Em maio daquele mesmo ano eu já estava com o meu divórcio assinado, tudo pronto, já era divorciada.
e fui ver a minha vida. Ele, desde o dia que eu saí de casa, ele também mudou completamente. E 8 meses depois, eu não sei dizer assim, eu não sei explicar, mas as vendas caíram dos meus olhos de um jeito assim que eu não sei nem dizer como que aconteceu. Eu comecei a meditar muito e eu lembro que eu fui em julho, eu fui passear na minha irmã na Alemanha, e antes de eu ir, uma pessoa da igreja entregou para mim que essa viagem não seria passeio, que eu ia voltar mudada, transformada de lá. E realmente, lá já eu comecei a ter, meus pensamentos começaram a mudar, assim. E quando eu cheguei, eu comecei a mudar, meus pensamentos começaram a mudar, eu comecei a me dar conta do que eu estava fazendo, mas ainda com uma revolta dentro de mim. Por quê? Por que nós dois na igreja? Por que ele fez isso comigo? 8 anos de casado. Aí eu mandei mensagem pro Telmo, questionando, tipo, como se o Telmo tivesse culpa, e eu, falando assim, brava. Eu disse que eu queria conversar, e aí eu lembro que o Telmo e a Vivi, eles estavam de férias em BH. E aí o Telmo disse, não, a gente pode conversar, daqui 15 dias eu tô de volta. Aí eu me desesperei, meu Deus, vou ter que esperar mais 15 dias. Mas tá, esperei, foi os 15 dias mais demorados da minha vida, eu acho. E eu fui na casa deles, eu nunca vou me esquecer, uma sexta-feira à noite, final de tarde. E eu contei, tudo que eu tava sentindo. E eles contaram tudo que ele havia confessado pra mim. Tudo que ele havia confessado pro Telmo, o Telmo contou detalhadamente. E aí que o meu chão se abriu, assim. Meu chão se abriu, meu Deus. E as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Eu comecei a me dar conta das coisas, comecei a ligar os fatos, comecei a ver o quanto eu fui enganada pela pessoa que se dizia minha amiga e negou tudo e não era nada daquilo que tinha acontecido. Então em outubro de 2015, eu saí daquele ministério, parei de ir lá, fiz como o Telmo e a Vivi falaram. Eu fui até lá ainda. Eu saí, não saí braba. Eu me alterei com certeza, mas não saí braba. Em nenhum momento eu fui grossa. Saí. E aquela história, de quando tu sai do ministério, tu é rebelde, tu é endemoniada. Tudo isso aconteceu, mas não olhei pra trás. Em outubro de 2015 mesmo, eu comecei na aba, comecei indo no retiro de mulheres, e depois já comecei a frequentar. Cada culto que eu ia era como uma flecha no meu coração. A palavra sempre falava muito comigo, porque Telmo sempre pregou muito, sobre família, casamento, e tudo que ele falava sempre vinha muito ao meu coração, falava muito. A religiosidade que eu vivi, tudo. Aí depois eu tinha muita vergonha, que eu chorava muito, me sentia a mulher choro, assim, de tanto que eu chorava. Eu me isolei bastante, e nesse tempo eu fui pra Deus. Muitas madrugadas, chorei muito. Eu perguntava muito pra Deus por quê? Por que aquilo estava acontecendo comigo? Eu estava na igreja, meu marido estava na igreja, eu não estava fazendo a obra. Por que, Senhor? Eu perguntava. Como se fazer a obra fosse alguma coisa, Então, aí
Nunca vou me esquecer, um dia eu tava no Despertar. Eu ia sempre no meu horário durante o dia e depois eu ia à noite de novo. E aí, um dia eu tava lá sentada orando e veio uma irmã do presbitério e disse pra mim: Rúbia, Deus manda te dizer pra ti não perguntar mais por quê, sim pra quê. E realmente eu tava ali e eu não orava, eu não tava orando, eu só perguntava pra Deus por que aquilo comigo, por que eu tava passando aquilo. E depois daquele dia eu mudei, eu não perguntei mais por quê e sim pra quê. E eu orava assim, eu tinha uma convicção dentro de mim, uma certeza dentro de mim de que Deus ia restaurar, de que Deus ia trazer meu marido de volta, meu casamento de volta. Eu tinha essa certeza dentro de mim, não sei nem explicar por quê. Até que eu consegui marcar um encontro com ele, a gente se encontrou, a gente conversou, tudo. Mas depois disso, eu acho que a gente se viu mais uma vez. Eu acho que a gente conversou, acho que novembro, não sei, dezembro de 2015. E depois a gente se viu de novo só no carnaval de 2016, assim, um encontro rápido na praia. Depois nunca mais. E aí eu percebi que era... Eu mandava mensagem, ele respondia, mas era algo assim... forçado, sabe? Sempre dando desculpa. E eu decidi que deu, que eu não ia mais procurar. E se ele quisesse, ele ia me procurar. Mas fiquei em Deus. Em Deus. E desde que eu fui pra aba, eu aprendi a não depender de ninguém. Não a não depender, porque a gente precisa de uma Isabel, a gente precisa de alguém junto, né? Pra ajudar na caminhada. Mas eu aprendi a não depender de um pastor e uma pastora para orar por ti, alguém para orar por ti, para interceder por ti, não. Eu aprendi pro meu quarto, eu aprendi a orar, a buscar sozinha, eu aprendi a ler a Bíblia. Eu sou cristã de berço e não li a Bíblia. Aprendi a ler a Bíblia. Nunca vou me esquecer numa ministração que a Vivi disse, contou o testemunho da Miss, que ela acordava às 5 horas da manhã para fazer o devocional, e eu comecei a fazer isso. Comecei a acordar às 5 horas da manhã para fazer meu devocional. Nossa, minha vida mudou muito, muito, muito depois disso. Mas enfim, em 2016, dezembro de 2016, uma prima minha chega e diz pra mim que tinha uma pessoa que estava separado e que dava muito certo comigo. Ele era crentinho, ele não bebia, ele era uma pessoa muito educada, uma pessoa muito de Deus. E eu disse, não, eu não quero ninguém, eu quero ficar sozinha. Eu lembro que eu dizia. E em dezembro mesmo desse ano ele foi para os Estados Unidos. 13 de dezembro de 2016 ele foi para os Estados Unidos. E depois que ele estava lá, ele começou a conversar comigo pelo Facebook. Nós começamos a trocar mensagens, a gente conversava assim quase 24 horas direto. A gente conversava muito. E ele me pediu namoro ali pelo FaceTime, tudo por mensagem escrita. Eu, muito envergonhada, eu nunca deixei ele me ligar de vídeo e eu também nunca gravei áudio nenhum. Dia 3 de fevereiro de 2017, ele veio embora pra me ver, correndo o risco, né, de não dar certo. Ele veio e dia 12 de junho de 2017 a gente noivou. Dia 27 de outubro de 2017 a gente casou. Foi tudo assim, ó, ao avesso do que eu achava certo. Eu nunca achei certo namoro pela internet, eu nunca achei certo namoro rápido, casamento rápido, e eu fiz tudo isso. Deus permitiu que fosse tudo muito rápido, porque eu acho que se eu parasse muito pra pensar medrosa do jeito que eu era, eu acho que eu
não faria nada. E a gente casou em outubro de 2017. Em março de 2018 eu estava grávida da Elô. A minha vida mudou completamente. Deus faz infinitamente melhor, maior e melhor do que a gente pode imaginar. Eu achava que Ele ia reconstruir meu casamento, restaurar, e não, Ele me deu algo muito melhor. Sou casada com um homem de Deus, um homem temente, com princípios, que me respeita, que me trata tudo como a Bíblia diz. Sou amada, tenho uma filha linda. A gente tem vivido os sonhos de Deus a cada dia. A minha casa é o melhor lugar a se estar depois da casa de Deus. A gente tem vivido momentos maravilhosos na presença de Deus. Eu tenho aprendido a cada dia na presença de Deus coisas que eu nunca tinha vivido, nunca tinha presenciado. E hoje eu vivo pela graça de Deus, pela bondade dEle. Eu te digo, mulher que tá ouvindo esse áudio, Deus nos surpreende mesmo. Quando vi as pessoas dizer calma, vai passar, eu não podia ouvir essa palavra, porque eu achava que não ia passar, que nunca ia passar. A minha dor era demais. Só Deus sabe o que eu vivi esses 2 anos e meio sozinha dentro de casa. Mas quando Ele veio foi tremendo. Então não desanima, permanece, confia, entrega realmente, que quando Ele disse que o que Ele faz é maior e melhor do que nós podemos imaginar, realmente é. Hoje eu não consigo me imaginar naquele antigo casamento. Não me imaginaria vivendo aquele antigo relacionamento. Outro dia eu estava comentando que se meu ex-marido me conhecesse hoje, ele não me reconheceria, porque a Rúbia de hoje, ela é muito diferente. Deus tem me construído de um jeito tremendo, assim, que, nossa, eu não sei nem explicar. A gente passa por processos, por momentos que só Deus mesmo. Eu vivi um tempo que eu pedi e eu recebi. E você pode também. Só confia, se entrega, né? E como eu disse ali antes, eu fui para esse lugar, comecei a acordar cedo, fazer meu devocional, e isso começou a fazer toda a diferença na minha vida. Eu comecei a ver Deus falar de um jeito, em detalhes, em coisas que antes eu não percebia. E eu corria para o Rodrigo falar, e ele disse: isso é Deus, isso é Espírito Santo. E eu aprendi a ser grata, porque a Rúbia do passado, ela não era grata. E hoje eu estou sendo construída ainda. Tenho muito que ser construída, tenho muito que ser moldada, mas o que Deus tem feito até aqui, eu posso dizer que eu sou outra mulher, outra esposa. E é isso, mulher, esse é o meu testemunho, que possa edificar a sua vida, que possa fazer diferença na vida de alguém. Eu só digo que não desista. Se Deus fizer como você queria, amém, glória a Deus. Mas se não for do jeito que você pediu, amém, glória a Deus também. Porque Deus não fez como eu queria na época, como eu esperava. Mas hoje
Eu agradeço imensamente Ele, imensamente, por não ter sido do meu jeito e sim do jeito dele. E hoje eu olho para trás, pelo que eu passei, pelas noites de choro, pelos dias, e eu digo: Deus, foi Tu na minha vida. Foi Tu na minha vida, porque sozinho eu não teria vencido nada, não teria vencido. Mas se eu tô aqui hoje, é porque Ele me sustentou, é porque Ele cuidou de mim em todo o tempo. Então, em todo o tempo, agradeça a Ele, seja grata, porque a gratidão, ela nos leva a viver num lugar em Deus que é sobrenatural. Um beijo, mulher, um beijo no seu coração, fique com Deus.